Livro de Gênesis 11 fala sobre toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Aia, passarmos tijolos e queimámos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o batume por cal. E disseram a Eia: edificamos nós uma cidade e uma torre cuja o cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles tentam a fazer. E no 7 ele relata: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Porque, vejamos, meus irmãos, por que Deus fez esta confusão de língua e essa divisão de língua? Porque no começo da humanidade, no Jardim do Éden, toda a sua geração, todos falavam a mesma língua. Onde quer que você estivesse, no Oriente, no Ocidente, no Norte e no Sul, todos tinham um linguajado só. Mas aí, com a rebeldia do homem, eles almejavam alcançar o céu. Porque desde as antiguidades, Deus já era poder. E muitos adoravam a Deus, muitos serviam a Deus. Mas muitos eram rebeldes. Então, o líder dessa comunidade aqui, ele teve uma ideia de: vamos fazer uma torre que alcance ao céu. E ali eles começaram a construir uma torre para que alcançasse o céu, e ali eles tivessem acesso ao céu. Veja como eles eram inteligentes e ao mesmo tempo astuto, né? Qual é o homem que pode alcançar o céu? Qual é o homem que pode tocar na glória de Deus? Porque o céu é a glória de Deus, né? É a moradia do Santo do Santo, do Senhor dos Exércitos. Mas aquele líder, ele queria alcançar o céu, porque ele diz: eu vou ficar tão famoso como Deus. Porque ele era muito inteligente, esse rapaz. Ele era inteligente, ele era caçador. Ninguém podia com ele, porque ele era muito forte. A força dele era como a força de um leão. E ele se gloriava daquela força. As mulheres da época, todas as mulheres queriam namorá-lo, porque além de belo, ele era forte. Aí ele começou a se encher, começou a se inchar e achar que a glória era dele e não de Deus. Aí foi a ideia da Torre de Babel. Aí quando a torre estava bem alta, o Senhor enviou um anjo, começou a espiar e disse: deixa que esse povo, ninguém pode com ele. Eles falam a mesma língua e eles vão se engrandecer tanto que é preciso fazer algo que os confundam. Aí, mais uma vez, para Deus provar para o homem que a glória é dele, o Senhor derrubou a Torre de Babel, destruiu. A Torre de Babel veio a ruínas e matou muitas pessoas, muitos inocentes morreram, os que estavam ajudando a construir a Torre de Babel. E aí, quando a torre caiu, olharam um para o outro
e eles, uns falavam um linguajado diferente, outro linguajado, e foi aquela confusão total. Mas por quê? Porque o próprio Deus fez com que aquele ato de derrubar a Torre de Babel, fez com que o homem, a maioria deles, falassem línguas estranhas. É por isso que hoje existe o inglês, o francês, o árabe, o espanhol, o português e por aí afora. São muitas linguagens, né? Tem a linguagem do Japão, da China, da Espanha, de Portugal, do Brasil. Tem muitas linguagens, por quê? Foi o próprio Deus que espalhou o homem de forma que o homem não conseguiu mais compreender um ao outro. Você só consegue alcançar a linguagem. Tem umas que você até entende algo, né? A França, o espanhol, o mexicano, eu consigo entender algumas palavras. Mas o inglês eu não consigo saber que linguagem eles estão falando conosco. A não ser que eu estude, né? Eu passe meses estudando a língua e aí eu posso falar aquele linguajado. Mas se não estudar, você pode morrer de velho, por uns 200, 300 anos. Você nunca vai compreender o que sai da boca deles. Por quê? Porque foi o próprio Deus que fez. Não é diferente nos tempos de hoje. Quando você quer tocar na glória de Deus. Mas, irmão, quando é que a gente toca na glória de Deus? É quando você começa a se engrandecer. Quando você começa a achar que você é o bom, você é tudo. Você não precisa de ninguém, você não precisa de Deus, porque você tem uma inteligência fora do comum, você tem uma conta bancária gorda. Então você começa a cometer atos libidinosos, atos que não agradam a Deus. E aí vem a mão de Deus pesa sobre o homem. Você não está vendo aí vários jogadores que a glória deles caíram? Por que caíram? Porque depois que eles saem da comunidade e depois que ganham fama e dinheiro, eles acham que pode tudo. Aí eles vão cometer ensejo, vários tipos de ensejo, né? Aí o Senhor usa alguém para tocar na glória deles. Eles acham que tem glória, mas a glória não é deles, é de Deus. E aí eles começam a perecer, pedir socorro. Tem caso aí de 2 jogadores, né? Que estão na justiça por causa de estupro. E o que está acontecendo com eles? Um está sem time, o outro está sem time, né? Porque os times rescindiram o contrato, porque estão em escândalo. E aí? Cadê a glória? Será que eles escapam da sentença do juiz? Aí nesse momento, eles vão lembrar de Deus, que há um Deus em cima do nosso teto, da nossa casa, da nossa cabeça, há um Deus poderoso. Mas isso é quando o homem está no apuro, ele se lembra que existe Deus. Mas quando ele está ali achando que a glória é dele, que ele está ali em palácio, em mansões, eles começam a ficar gordos, se encher, começam a ficar, é um tipo de homem imponente, pessoas imponentes, começam a humilhar os outros, né? E por aí fora, eu relatei esses 2 jogadores, mas existe muito mais famosos que estão em decadência. Por quê? Quis tocar na glória de Deus, na glória de Deus não se toca. Temos que olhar para o alto e dar glória a Deus, não a glória para o homem. Não somos nada. A Bíblia relata que para Deus nós somos trapo de monturo. Se você gostou da mensagem, assine o meu canal Eli Marie, mas se você não quiser assinar, não tem importância. Passe essa mensagem para o seu irmão em Cristo Jesus e assim o reino avança. E assim você está contribuindo para que uma alma e uma vida se converta e se liberte. Amém. Até a próxima.